Olá, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, nós aqui em mais uma sexta-feira da família, para a glória de Deus. E hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor e ver o que o Senhor tem para falar conosco. Por que, Janaína? Porque Deus é maravilhoso. Há umas 2 semanas atrás, quando já estava próximo de chegar o meu dia de estar aqui, né, falando na família, Deus me deu uma direção e Ele falou: você vai falar sobre divórcio. Então eu comecei a pesquisar tudo sobre divórcio, sobre, né, qual é a vontade de Deus para nós, né, nesse caso, que infelizmente está acontecendo muito no nosso meio, né, cristão, evangélico, e está crescendo demais. E o que Deus acha sobre isso? O que Deus, né? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar sobre esse assunto e assim, eu vou confessar para vocês que o que eu aprendi, vou compartilhar com vocês, foi algo surpreendente, coisas que eu não sabia, mas Deus ele é fiel. Então, hoje nós vamos falar sobre divórcio. Essa semana toda eu fui passando para vocês testemunhos, né, que eu fui pegando na internet, testemunhos de restauração, testemunhos, né, de casamentos que pareciam falidos, e Deus fez a obra. Então, eu não sei o que você está passando, né? Algumas pessoas conversam comigo, até eu já estou sabendo de alguns casos, mas muitos também não vêm, né? A gente não conversa. Eu não sei o que está acontecendo no seu relacionamento, na sua casa, com a sua família. Eu sei que Deus, Ele tem restauração para a sua vida, para o seu casamento, para a sua casa. Ah, Janaína, mas eu nem sou casada, né? Nem namoro. Mas você vai namorar um dia, então você já tem que entrar ciente de que casamento é projeto de Deus e não é um projeto para acabar. Então, em nome de Jesus, vamos ver o que o Senhor preparou para a gente, para a glória de Deus. Amém? Então, bora lá, vamos ajeitar um pouco aqui, em nome de Jesus, amém? Eu já fiz aqui o meu script. O que eu vou ler hoje se encontra em Mateus 19, do 1 até o 9. Vamos ver em nome de Jesus? A palavra diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então, agora que vai entrar. Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhes: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea o fez? E disse: portanto, deixará o pai e mãe, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Continuando. E disse-lhes, no 7, e disse-lhes eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí Jesus, disse ele, Jesus:
Moisés, por causa da dureza do vosso coração, dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Aqui nós vemos um diálogo, né? Uma história e de uma conversa, de um diálogo de pessoas que vieram exatamente testar o nosso Jesus, testar o Senhor Jesus. A gente vê que os fariseus, eles já andavam em perseguição a Cristo. Eles queriam achar uma brecha, né, em Jesus. E aí eles vêm com esse papo de é lícito, né, o homem repudiar a sua esposa? E aí Jesus leva eles a Gênesis. Mas vocês não se lembram de que o Criador criou homem e mulher para se casarem, para ser uma só carne? Embora são duas pessoas, mas o casamento os torna uma só carne. E Jesus ainda continua: o que Deus uniu, não separe o homem. Mas eles continuam querendo acutucar. Mas acontece que Moisés mandou que desse uma carta de divórcio para repudiar. Aí Jesus fala assim: sim, Moisés fez isso, mas sabe por quê? Pela dureza do vosso coração. Olha como chama a atenção aqui nessa parte, que fala assim, o 9. Eu, porém, vos digo. O 8, Jesus fala que Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Aí ele fala assim, eu, porém, vos digo. Eu vos digo, porém. Isso aqui, ele nos remete aqui. A Jesus fala assim, olha, o resumo da ópera é isso. Escuta aqui. Deus fez o homem e a mulher para se casar, para largar pai e mãe e se casar, ficar uma só carne, e assim ir até o final da vida. Deus fez esse macho e fêmea, né, para ser fiel um ao outro e ir até o final da vida dessa forma. E outra, o que Deus uniu, não separe o homem. É coisa de Deus. Só que por causa da dureza do coração de vocês, foi aberta essa exceção. No caso de relação ilícita, no caso de adultério. E aí, só que Jesus fala assim, aqui está o negócio. Jesus fala assim, eu vos digo, porém, tipo assim, Moisés deu essa carta, mas eu estou dizendo. Porém, eu estou dizendo que o certo é isso. Que qualquer que repudiar a sua mulher e não for por fornicação, ou fornicação aqui, não chega a ser erro de tradução. É porque fornicação é uma palavra que se chama porneia, que significa, acho que é em grego, significa relações sexuais ilícitas. Então, o tradutor aqui colocou fornicação, mas se você vê em outra tradução, tipo NVI, vai estar escrito, se não for por causa de relações sexuais ilícitas, que é isso daqui, que é porneia, isso aqui é só um erro né, digamos assim, de tradução, mas ele está dizendo assim, exatamente isso. Se não for por causa do adultério, se separar, vai estar em adultério. Então a gente entende aqui claramente que não é da vontade de Deus o divórcio, né? Não é da vontade de Deus a separação. Deus uniu o homem e até a morte o separe. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso,
né, sobre esse processo todo de divórcio. Por quê? Porque na realidade existe coisas nesse processo pior ainda do que o divórcio, que é o repúdio. E isso estava acontecendo naqueles tempos, que não é diferente de hoje, acontece igualmente, e a gente vai ver sobre isso, tá bom? O que é o repúdio? O repúdio, ele estava acontecendo assim. Naquela época, como hoje, porque a Bíblia é atual, parece que escreveram igual. Tudo que passaram antes, a gente passa hoje, é idêntico. Presta atenção. Existiam duas escolas. Uma escola do rabino Hillel, gente, não sei falar, não sei pronunciar, vou falar do meu jeito. Uma escola do rabino Hillel, que o que eles acreditavam? Eles acreditavam, como muitos hoje acreditam, que por qualquer motivo você pode se separar. Você está infeliz, a sua mulher engordou, o seu marido está muito chato, barrigudo, só fica bebendo cerveja, e aí você não aguenta mais ele, e você precisa ser feliz, você casou errado, não era esse marido, você fez uma escolha errada e você não pode pagar esse preço pelo resto da sua vida, então você tem que ser feliz. Nessa escola do rabino Hillel, eles achavam tudo isso. Se a esposa queimou a comida, não fez a comida do jeito que quer, era motivo para separar, para repudiar. Se a esposa tá muito feia, olha, agora que eu reparei direito, não gosto do nariz dela, era motivo para repudiar. Só que existia outro rabino que se chamava Shammai, não sei pronunciar, e era de uma outra escola, que era a escola do rabino Shammai. Esse rabino, como também existe hoje, ele era muito radical. Ele falava, não, para se separar, para haver separação, precisa ter um motivo, e esse motivo precisa ser a traição, o adultério, precisa ser relações sexuais ilícitas. Só assim pode se separar. Então, a gente percebemos que antigamente aconteceu o que acontece hoje. Assim, o que acontecia, né? Mexi aqui. O que acontecia? Antigamente, as moças, quando iam se casar, os pais pagavam dote para o esposo. E aí, o que acontecia? Na hora do divórcio, da separação, eles precisavam devolver o dote, mais ainda o dobro do dote, alguma coisa assim. O dote era o quê? Terras, tipo assim, uma herança adiantada da noiva. Então, joias, animais, tudo que a noiva tinha direito, ela dava para o pai, pagava esse dote. E aí esses homens eles tinham que devolver. Mas para não fazer isso, o que eles faziam? Colocava essa esposa dentro de um quarto, né? E falava, tipo, não quero mais ser, tô te repudiando. E pegava uma outra mulher, e aquela mulher vivia ali na casa, desfrutando de tudo do bom e do melhor, só que eles não davam a carta de divórcio, eles ficavam repudiando aquela mulher. E isso é que Jesus está falando, porque Deus odeia o divórcio, mas ele odeia muito mais o repúdio. Por quê? Porque o repúdio ele destrói a vida do ser humano. Imagine aquela mulher ali, quantas coisas não passavam na cabeça dela? Você que vive um casamento destruído, você que vive esse repúdio dentro da sua casa, o que é o repúdio nos dias de hoje? O repúdio nos dias de hoje é um casamento o qual ele já está acabado, só que ninguém, não levam até os finalmente no sentido do divórcio. Por quê? Por causa da religiosidade. Eu não vou me divorciar porque a igreja não permite. Só que acontece que eles vivem uma vida o quê? De destruição. Um xinga o outro. Se dormem junto, dormem um numa ponta, outro na outra, sem se falar. Quando não, já estão dormindo em quartos separados. Quando eles não vivem se xingando, eles se ignoram, que eu não sei o que é pior, se é se xingar ou ignorar. E isso traz uma destruição para ambas a parte, ou para uma principalmente, sempre vai atingir
todos. Atinge uma família e atinge principalmente os filhos. Então isso é uma destruição. E o Senhor odeia o repúdio. É aí que entra a dureza de coração que Jesus falou. Só que o que ele não quer é que nós vivamos nesse repúdio. Então, já que não dá mais, nós vamos entrar todo nesse assunto, mas já que não dá mais, o certo é o quê? É você se divorciar. Naquela época, como eu disse, eles não queriam dar o divórcio porque ia dar no bolso deles. E muitas vezes não é diferente hoje, né? Tanto financeiramente ou mesmo por causa da religiosidade. Olha, eu não vou se separar porque, né, não pode, né, porque a gente precisa, a igreja não permite, a gente precisa tomar santa ceia, a gente precisa, né, viver na sociedade. Só que e Deus, né? Quem a gente engana? Tem uma passagem que eu até marquei aqui, que olha que interessante, fala bem sobre isso. Onde está, meu Deus? Ó, é Mateus 5,32. Olha que Jesus fala. Qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Gente, olha aqui que forte aqui Mateus 5,32. Olha o que Jesus está falando. Olha o que o repúdio faz na vida de uma pessoa. Aqui estamos falando de mulher, só que isso serve para homem também. Então veja bem o que Jesus... Veja bem o que Jesus ele está falando aqui. Ele está dizendo assim... Você que fica repudiando a sua esposa, ou que tipo, você fica acabando com ela, vocês são casados e vocês não têm relações sexuais, você despreza ela, você está deixando a sua esposa, isso serve para mulher e para marido, tá? Mas vamos falar, no caso de mulher. Você que fica deixando ela, tipo, humilhando, deixando ela nessas condições, você está fazendo dela uma adúltera. Por quê? Porque qualquer pessoa que chegar para ela e falar como você é bonita, né? As amigas, você é muito linda para você estar passando isso, você é muito nova para você passar isso, sabe? Fica com o outro mesmo, isso e aquilo. Então você está empurrando essa alma ao adultério. As mulheres que não querem fazer o papel de esposa, que não querem ter relações com o seu esposo, o que acontece? Você empurra o seu marido ao adultério. E aí, não que isso seja, né, acaba sendo motivo, mas quando a pessoa já está repudiada, ela já está, assim, usando um termo, desgraçadamente na sua vida, né, tá toda ferida por causa desse relacionamento abusivo, desse relacionamento destruído, acaba procurando outra. E a culpa é de quem? Jesus está falando, é de você que está repudiando. Você está, olha aqui, você a expõe a tornar-se adúltera. Você está fazendo isso na vida daquela pessoa. E Jesus diz mais, ela vai adulterar, quem ficar com ela vai ser adúltero também. Então assim, olha o que o repúdio faz na vida de uma pessoa. Por que Deus ele odeia o repúdio? Porque o repúdio, além dele ser uma destruição da alma, ele ainda faz as pessoas pecarem e levar outras a pecar. Porque uma mulher que ainda se encontra casada civilmente, mas eu não estou mais casada com meu marido, eu não tenho mais relação com ele. E isso serve para homem e para mulher. Não tenho mais nada com a minha mulher. Mas ele vive uma outra vida, ele tem outras pessoas, ele é um adúltero e as outras pessoas estão adulterando também.
Malaquias 2,16a diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Deus não fez o homem e a mulher para se separar. Então, a gente precisa entender que tudo que a Bíblia fala não é para as pessoas que não querem compromisso com Deus. Não é para as pessoas que estão vivendo no mundo. Elas já estão condenadas. Elas já estão na situação de condenação. Tudo que a Bíblia fala é para mim e para você. E é para ser obedecido. E, assim, nós precisamos lutar, principalmente com o nosso eu. A gente vê que uma separação não é simples. Ela não é simples aqui na terra, porque a gente vê que há destruição na família, destruição nos filhos. Só que ela não é simples também espiritualmente, porque é uma ligação. Muitas vezes você está separada civilmente, moralmente, tipo assim, aqui na terra. Só que moralmente a sua separação, divinamente, não sei como dizer, ela não está válida. Então, assim, Deuteronômio, que é o que eles estavam falando para Jesus, mas Moisés falou que podia separar. E Jesus fala assim, é por causa da dureza do coração de vocês. O que é dureza de coração? Dureza de coração já se diz por si próprio. Uma pessoa que é dura, uma pessoa que não volta atrás. Sabe aquelas brigas bestas de marido e mulher que vai acumulando tanta raiz de amargura e ninguém quer dar o braço a torcer? Eu não vou pedir desculpa porque a culpa é dele, eu não vou pedir isso porque a culpa é dela, porque é ela que faz assim, ela porque faz assado, ela precisa mudar, se ela não mudar, eu também não vou mudar porque a culpa é dela, mas quem precisa mudar é ele, e fica nessa dureza de coração, sabe? Não consegue perdoar, mas é porque ele me traiu, porque é porque ela me traiu, porque e assim, nunca chega a um denominador comum. Por quê? Porque o coração está duro. Aí eu faço uma pergunta para sua reflexão. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós que somos cristãos, devemos ter o coração duro? Então, Janaína, qual é a conclusão de tudo isso? Eu fiz aqui uma conclusão e eu vou ler aqui para vocês, tá? A minha conclusão de tudo isso é a seguinte. Deus, desde o princípio, uniu o homem e a mulher. O primeiro casamento foi no Éden. O casamento é um projeto de Deus, uma aliança entre o homem, a mulher e também Deus. A gente começa a namorar, a gente se une, a gente faz uma aliança, né, de fidelidade, uma aliança de que a gente vai estar junto na alegria, na tristeza, na saúde, na doença e até a morte nos separe. Só que essa aliança vai além dessa união carnal, ela é espiritual. Nós fazemos uma aliança perante Deus, nós fazemos uma aliança com Deus. E a aliança, ela não foi feita para se quebrar. Aliança, tipo assim, ela é algo que na realidade quebra, mas ela não foi feita para isso. Aliança é algo muito sério e não foi feita para quebrar, assim como o casamento. O projeto de Deus era um casamento indissolúvel. Essa é a realidade. Tem uma parte na Bíblia que ela diz assim, eu vou passar assim meio que rápido, só para você relembrar, mas é uma parte assim a qual fala de uma aliança e de uma quebra de aliança e de consequências da quebra dessa aliança. Vocês vão lembrar. Lembra Josué? Quando Josué estava ali, ainda levando o povo para a terra prometida, eles estavam em guerra e entrou 2 homens que eram gibineus, não lembro desse povo aí da Bíblia. E aí o que aconteceu? Para eles não morrer, eles enganaram Josué, que vieram de outra terra, de outro lugar, e eles sabiam que Josué servia a um Deus, né? E que esse Deus, ele era um Deus de aliança e que eles eram fiel a isso.
Então, o que esses dois homens fizeram? Entraram lá na tenda, conversaram com Josué e falaram, não, a gente é de uma outra terra e a gente está tipo aqui, eu estou assim resumindo, a gente está tipo aqui prestando o nosso serviço a vocês, a gente está aqui para dizer que nós estamos do lado de vocês e a gente está querendo guerrear junto com vocês, tal, isso e aquilo. Aí Josué fala, de onde vocês são? Ah, nós somos de uma terra distante, só que na verdade eles eram desse povo aí, de Bonitas, de Bianitas, alguma coisa assim. E aí Josué faz a besteira de fazer uma aliança com eles sem consultar a Deus. O que Josué fala? Então vamos fazer o seguinte, vocês, né, estão do nosso lado, então eu prometo a vocês que a gente não vai matar nenhum de vocês, nenhum da sua tribo. Ali eles firmaram uma aliança perante homens, fizeram uma aliança entre nações, digamos assim, só que ali fizeram uma aliança com Deus. E o que aconteceu? Passou 400 anos e o que aconteceu? Começou uma crise no reinado de Davi. Essa crise atingiu todo o reinado com muita fome, muita destruição. E aí o que aconteceu? Davi foi consultar Deus. Deus, por que está acontecendo isso? Por que isso não para? O que eu fiz? O que está acontecendo? E Deus falou, Davi, houve uma quebra de aliança. Gente, presta atenção. Josué fez uma aliança com Deus que não ia matar esses gibeonitas, esse povo. E ele cumpriu, foi até o final com isso. Só que Saul matou um gibeonita. Ali Saul quebrou a aliança. E quando Davi estava reinando, Davi pagou o preço por causa dessa quebra de aliança. Vocês têm noção o que é uma quebra de aliança com Deus? Tem outra passagem que está me vindo na cabeça que Deus fala assim, tipo assim, não me promete nada, não estou pedindo para você me prometer nada, mas se você prometer e não cumprir, melhor que amarre uma pedra no pescoço e se jogue dentro do mar do que fazer uma coisa dessa. Olha a importância da aliança com Deus. É muito forte. Quantas pessoas estão nessa condição hoje no seu matrimônio? Quantas são as pessoas que elas não consultam a Deus antes de se casar? Elas não consultam a Deus antes de fazer essa aliança. A importância da aliança no mundo, no nosso mundo já é, óbvio, muito importante a nossa palavra, né? A gente honrar com aquilo que a gente faz. Agora imagine a nossa aliança com Deus, a nossa aliança espiritual. Ela traz consequências terríveis para a nossa vida. Por isso que Deus odeia o divórcio. Porque o divórcio é uma quebra de aliança com o Senhor. É uma destruição em massa dentro de uma casa, numa família, na vida de ambas as partes, na vida da família em geral e principalmente na vida dos filhos. Só traz consequências drásticas para todos, principalmente para os filhos. Que nós possamos ficar bem ciente de que hoje o divórcio ele não é da vontade de Deus e ele nunca foi. Porém, se tiver mesmo que acontecer, ele só é aceito por Deus em caso de morte, em caso de adultério, e tem um terceiro caso que nós vamos falar sobre isso. Então, se houver que ter divórcio, o que te libera de um casamento? Das partes morrer, né, ficar viúvo. O adultério em si é uma quebra de aliança.
Porque o casamento é uma aliança através do quê? Através, né, da relação sexual. Quando você tem com uma outra pessoa, você está quebrando aquela aliança de fidelidade e do casamento com aquele lá. Então, é uma quebra de aliança. Então, nesses dois casos, são 3 casos, mas nesses 2 casos que eu acabei de falar, você está livre para ter outra pessoa, para se casar com outra pessoa. Mas como eu disse, tem uma terceira opção que está lá em 1 Coríntios 7,15, onde Paulo diz assim, que se o incrédulo, se a pessoa incrédula abandonar o irmão da igreja, nesse caso, ele pode também se separar e está livre também. Olha só o que diz o versículo. 1 Coríntios 7, versículo 15. Mas, se o não crente quiser separar-se, que separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para que vivam em paz. Que caso é esse, Janaína? Esse é o caso, exemplo, que vai 2 pessoas que não conheciam Jesus, e eles se casam e eles vêm para Jesus. Ou não conheciam Jesus e eles são como posso falar? São amigados, vêm para Jesus, eles se casam porque né, por causa de Jesus, só que um se converte e o outro não. Um está convertido e o outro não. Isso é para o homem e para a mulher. Aí, aquele que não é convertido, ele fala assim, você vai seguir isso mesmo? Porque, olha, a gente se dava tão bem, a gente bebia, a gente saía, a gente fazia tudo junto e agora você com essa história de crente, de ser crente, está ficando uma chata. Você com essa história de ser crente está ficando um homem insuportável. Eu não quero isso, eu não quero ser crente. Nós não éramos crente, agora você inventou essa loucura e agora o que está acontecendo? Eu não quero mais ficar casado com você. Então, nesse caso, que a pessoa não aceita, aí o que Paulo diz, o irmão, nem o irmão, nem a irmã, qual são esses? As partes, crente, a parte que se converteu, está livre, porque Deus chamou vocês para viver em paz, não para ter guerra, não para ter o repúdio, não para ser destruída moralmente, não para ser destruída psicologicamente. Por isso que Deus odeia o repúdio, mais do que o divórcio. Porque o divórcio ainda tem uma brecha para você, né? Para você, por causa da dureza do coração, ainda Deus deu essa brecha. Então, tem coisas que envolvem divórcio, mas não segundo o casamento. Se você quiser se divorciar porque você não aguenta mais a sua condição, só que não houve adultério, só que o seu esposo não morreu, lógico, né, que não tem divórcio, só que você não é incrédulo né, não é casado com um incrédulo, apenas não estão se dando mais, né, não estão mais sendo felizes no casamento, você pode se separar? Poder não pode, mas se tiver que se separar, separa. Vai no caso de briga, porque assim, a Bíblia não fala sobre briga, que eu falo violência, que a mulher tá apanhando. A Bíblia não fala sobre isso. Só que acontece, gente, que o que mais a gente está vendo é homens matando mulher. E mulher também é agressiva. Mas assim, é muito mais homem. Mas seja lá o que for. Nesse caso, é lógico que não é para você ficar casada. Não, você não pode mais ficar casada. Porém, você não pode ter relacionamento com mais ninguém. As únicas 3 coisas que libera uma pessoa a ter relacionamento com outras pessoas, se divorciar e ter relacionamento com outras pessoas é adultério, viuvez e o irmão incrédulo. Aliás, o irmão incrédulo não, a pessoa incrédula. Fora isso, não pode casar com mais ninguém. Não pode ter mais vida com mais ninguém. Por isso que lá em Mateus, depois ali no final, se vocês lerem tudo, os discípulos vão falar, então é bom que não se case, né? Se é nessas condições, é bom que não se case. Então assim,
casamento é coisa muito séria, é uma aliança com Deus e a gente precisa rever muito na nossa vida. Não é assim, as pessoas, como hoje as pessoas vão se casar e falar, se não der certo eu me separo. É uma aliança, né? Então, a pessoa, como eu disse, ela só está livre no divórcio do casamento se o divórcio ele for legítimo. Sendo esses três só, que é legítimo para Deus. No caso de abandono do incrédulo, evidentemente, né, cada caso tem que ser encaminhado diante do Senhor para que se veja se foi feito todas as tentativas de efetuar uma reconciliação. Enfim, assim, o que eu escrevi é assim. Cada caso é um caso, e todos os casos eles têm que ser abordados, eles têm que ser levados diante do Senhor. Por mais que sejam coisas parecidas, o seu caso é um, o meu é outro, e assim sucessivamente. Só que assim, todos os casos, principalmente nesse terceiro caso que a gente está falando agora, que uma pessoa é incrédula e a outra não, a gente precisa ver se precisa ser examinado se o crente, a irmã, não está fazendo de tudo para essa separação. Se não é a causa da separação, é essa irmã e não o incrédulo. Porque às vezes tem o crente mais tribuloso do que o incrédulo. E aí ele quer se separar porque quer ter outra vida, porque agora o marido ele bebe, ele faz outras coisas, só que o marido não quer sair do casamento, porque muitas vezes o marido ama essa esposa crente, só que é ela que não está aguentando mais, então ela está fazendo de tudo para que esse marido chispe, para ela ficar livre. Perante Deus, gente, Deus ele sabe de todas as coisas. Você nessa condição pode ir até o seu pastor e falar, olha, meu marido é incrédulo, meu marido bebe, eu preciso separar dele, e pode contar a versão que você quer. Cabe o pastor, cabe analisar tudo, porque às vezes o tribuloso é o irmão. Então tudo tem que ser muito bem visto. Por quê? Porque se essa irmã ela fez de tudo, se essa irmã na realidade contrapartida, ela lutou por esse marido e é ele mesmo que não quer, ele sabe, humilha ela, ele fala, agora tu é crente, agora eu não te quero mais, porque tu tá vivendo outra vida, antes tu era legal, antes tu saía comigo, antes tu bebia, antes tu era doidona, agora tu não é mais, não quero mais. Então se realmente ela tentou de tudo e realmente ele não quer, então essa irmã está livre sim para o divórcio, está livre sim para viver a sua vida. Amém? Mas tudo tem que ser muito bem, como eu posso falar? Analisado. Não é de qualquer jeito. Agora, para finalizar, eu vou dar um conselho, tá bom? Mediante a palavra de Deus, o meu conselho, a minha torcida, é que para não haja o divórcio. Jesus deixa bem claro que o divórcio é para aqueles que o coração está endurecido. Gente, eu não consigo ver diante de Deus uma pessoa que serve ao Senhor e tem esse coração endurecido. Porque assim, uma pessoa que é transformada, que tem o fruto do Espírito, ela não tem como ter o coração endurecido. É óbvio que uma traição, ela nos destrói, né? Com certeza. Então, assim, só que assim, são momentos para ser pensado, raciocinado, orado. Tudo a gente tem que colocar em oração. Tudo a gente tem que lutar. Nós escolhemos essa parceria. Eu acredito, no dia de hoje, que ninguém aqui que é casado, o pai obrigou a casar, né, com uma espingarda, né, e você vai ter que casar. Então, assim, a gente escolheu. E não tem escolha errada porque não tem pessoa certa. Não existe príncipe encantado, não existe a pessoa certa, não existe quem não brigue, não existe marido que não estresse, esposa que não é chata. Então, isso não existe. Então, assim, se você casou lá no começo, é porque algo aconteceu de bom.
né? Ele não pode ser, ou ela, a pessoa errada do começo. O que acontece é que muitas vezes, no decorrer da vida, no decorrer da vida, a gente vai perdendo o foco. E a gente vai fazendo coisas e acumulando coisas que não podemos fazer. Porque assim, o casamento ele tem que ser cuidado diariamente. São duas pessoas diferentes. São duas pessoas que pensam diferente. São duas pessoas que agem diferente. Né? São duas pessoas com personalidade totalmente diferente. Então assim, tem tudo mesmo para dar errado. Juntar duas pessoas assim é para dar errado. Mas quando Deus está no negócio, quando a gente se propõe, as coisas dão certo. Eu vejo pessoas que elas passam o casamento inteirinho infeliz, querendo mudar o outro. Só que assim, muitas vezes, uma vez eu li um livro, acho que é Casamento Blindado, que aquele livro é muito bom. Na realidade, você aprende ali que quem precisa ser mudado é você. A gente sempre quer mudar o outro, a gente sempre quer que o outro mude, mas a gente não quer mudar. Eu vejo tanto mulheres como homens que vivem um casamento totalmente destruído e aí eles se separam, eles são outra pessoa. Começam a se arrumar, começa a sair, começa a... Sabe assim, lógico que a gente vê que eles querem aparecer ou aparentar que, nossa, eu tô bem sem você, olha como eu tô linda, como eu tô maravilhoso. Só que por que não fez isso no casamento? Sabe por quê? Porque o diabo ele é tão sujo que ele faz a pessoa ficar naquela condição, naquela visão de cega, naquela cegueira espiritual de ficar olhando só para aquela destruição e não ver uma luz no fim do túnel. Quando a gente está focado em uma coisa, a gente não vê a solução da outra. Aliás, da mesma coisa, a gente não vê a solução, a gente só vê a destruição. E aí quando ela sai daquele foco, quando ela toma aquela água fria, fala, meu Deus, acabou meu casamento. E agora? Agora vou ter que me mostrar que eu sou outra pessoa. E começa a sair, e começa a se arrumar. Porque antes o marido chegava na casa, a mulher é um trapo. Ah, mas eu só trabalho, você não vê que eu só trabalho, e não sei o que, e tá lá um trapo. Aí agora que se separou, outra coisa mais linda. Por que não fez isso antes? E a mesma coisa o marido. Vive um trapo, sabe? Nem vou falar que as coisas, mas, aí depois se separa, começa a sair todo bonito, começa a se arrumar. Por que não fez isso pro seu casamento? Onde está Deus nessa história, meu irmão e minha irmã? Onde está Deus nas nossas vidas? Tem que lutar sim. Deus não obrigou você a casar, foi você que escolheu, foi você que foi fazer essa aliança. A aliança não é para quebrar. É isso, em nome de Jesus. Tem o pastor Luciano Subirá, e eu peguei aqui as palavras dele, e como conselho eu quero passar para vocês. Ele diz assim, ó. É possível que haja restauração de um casamento mesmo após o adultério. O perdão e a restauração divina podem reverter a quebra da aliança. Ele diz ainda assim, Deus é capaz de restaurar o que parece impossível. Creia em milagres e lute pelo seu casamento. Que honrar a aliança matrimonial seja a sua escolha e que a palavra do Senhor te dê visão e convicção. Essas são palavras do pastor Luciano Subirá. Agora a minha. Lembre-se, o divórcio não é a porta de saída para um casamento infeliz. Seu parceiro, seu cônjuge, seja a mulher ou o homem, é uma vida a ser ganha. Claro que eu entendo que tem milhares de casos e todos precisam ser detalhadamente estudados. Não deixe para procurar ajuda quando o casamento já estiver respirando por aparelhos. Busque ajuda
façam terapia individual, façam terapia de casais, busquem ajuda com o seu pastor, né, na sua igreja, corram, busquem ajuda, não deixem morrer aquilo que é um projeto de Deus na sua vida. Deus é Deus de milagres e só Ele pode restaurar o seu casamento. Mais uma vez eu digo para você que está pensando em se separar, você só está liberta desse casamento, você só pode reconstruir a sua vida com uma outra pessoa se o seu marido morrer. Não vai matar ele, em nome de Jesus, senão você vai preso e ainda perde salvação. Se seu marido morrer, ou a sua esposa morrer, se o seu esposo te traiu, se houve, cometeu o adultério, ou se você hoje é crente e ele não te quer mais por causa disso, mas você já fez de tudo, você lutou por isso. E aí aconteceu que ele não quer mais. Só que nesse caso é você que tem que se examinar se realmente você fez de tudo. Agora me veio um caso de uma pessoa que eu conheço e eu conversei com ela bastante. Ela tem outra religião. Só que ela entrou nessa religião, né, nessa seita, e o marido dela continua a mesma coisa e ela não quer mais. Só que assim, eu noto nela que ela não luta por isso. Eu noto que ela, tipo assim, ela meio que despreza. Ele é bêbado, ele só quer os amigos, ele não quer vir para minha religião, então eu não quero mais. E as coisas não são assim, né? Você tem que fazer de tudo para ganhar o seu esposo. Você escolheu ele. Não é da vontade de Deus que isso aconteça. Então a gente tem que colocar a prioridade, a vontade de Deus. A gente não fala isso? Senhor, o meu livre-arbítrio é teu. Eu tenho uma livre escolha, mas eu escolho a sua escolha. E de repente, quando você tem que tomar uma decisão, não é isso que acontece, né? Na prática não é isso que acontece, é só na oração. Na prática não é assim. É só naquela hora da emoção. Então, a gente tem que aprender a viver uma vida de escolha mesmo que nós fizemos. Nós escolhemos a Cristo como nosso único Salvador, a viver essa vida. Então, a gente tem que escolher obedecer à vontade de Deus, obedecer a Ele. A gente escolheu casar com esse homem, com essa mulher, então a gente tem que ir até as últimas consequências, no sentido de, lógico, se tem alguém apanhando, sai dessa. Só que assim, você ainda pode lutar com o seu marido, pelo seu marido ou pela sua esposa, você ainda pode lutar por eles, mesmo estando longe, mesmo estando separado. Nós vimos alguns testemunhos sobre isso. Não precisa você estar ali, você não precisa ser o alvo dele de xingamento, de humilhação. Você pode se separar, né? Estar separado no sentido de, mas você está lutando por ele. Então, assim, há casos e casos, muitos casos. Você tem que se examinar, você tem que parar, tem que tirar a sua emoção, colocar a razão e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, que você pense bem antes de dar um passo. Nunca dê um passo na sua emoção, sabe? Não pega as suas coisas, eu vou embora dessa casa, pronto, acabou na hora da emoção. Né? Porque na hora que os nervos estão à flor da pele, a gente faz muita besteira. Amém? Então que a gente possa estar sempre nítida. Não se esqueça que um dos frutos do Espírito é domínio próprio, né? É mansidão. Então a gente precisa, em nome de Jesus, estar com a cabeça dessa forma, né? Assim, em Cristo Jesus, para que a gente não possa dar um passo errado na nossa vida e ter consequências graves dessa quebra de aliança. E muitas vezes a gente, com essa história, né, de não quero mais ele, porque isso, porque aquilo, e não houve nada de tão grave que entre para essa separação, e de repente você faz uma outra família, e nessa outra família você está em pecado e está levando outra pessoa a pecar também. Então é muito sério, amém? É muito sério. Deus, ele tem poder para restaurar o seu casamento. Deus, ele tem poder para restaurar a sua vida. Creia o que você aprende na palavra de Deus, amém? Beijos, fiquem com todas, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, e mais à noite eu vou estar orando pela nossa família, amém? Glória a Deus, Grupo Refúgio!